Cristo possui embaixadores permanentes em seus discípulos sinceros, colaboradores leais de Jesus. De sorte que somos embaixadores da parte do Cristo. Paulo, segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à live Espiritismo para Todos. Essa live que foi elaborada com muito carinho, em ação conjunta e unificada dos embaixadores da área de comunicação social espírita do CERJ, nosso Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, com os Conselhos Espíritas de Unificação. São embaixadores, trabalhadores de todo o Estado do Rio de Janeiro, envolvidos aqui nessa tarefa, para que a gente possa levar o projeto Espiritismo para Todos a todos os corações. São temas básicos, doutrinários, né, que a gente procura abordar de forma simples e objetiva. E mesmo aqueles que são um pouquinho mais complexos, como é o caso de hoje, a gente ainda assim traz aqui para que todos possam conhecer, né, todas as vertentes, tudo aquilo que Jesus Cristo vem nos ensinando, né, desde as coisas mais simples às coisas mais complexas, e isso a gente acha muito importante que todos possam conhecer. Eu gostaria também de aproveitar esse momento para agradecer os nossos parceiros, Espiritismo.net, que nos ajuda na transmissão desse evento, e o GESME, o Grupo Espírita Mãos Iluminadas, hoje aqui representado pela nossa querida irmã Jane Machado, que está aqui do meu ladinho. Então, nesse momento, eu convido a todos para a gente fazer a nossa leitura da página de abertura e, na sequência, a prece. Há muitas moradas na casa de meu Pai. É o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, itens 1 e 2. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. João, capítulo 14, itens 1 a 3. A casa do meu Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplandecente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituíam objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Então, a partir dessa página, eu gostaria de convidar a todos
a fazer a nossa prece de abertura, elevando os nossos pensamentos a Jesus, nosso mestre amigo, a Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, aos amigos espirituais, trabalhadores desta tarefa, trabalhadores de todo o movimento espírita no estado do Rio de Janeiro e em todo o nosso Brasil, e aos mentores que nos acompanham no nosso dia a dia, agradecendo por mais esta oportunidade de estarmos juntos, estudando o Evangelho de Jesus, nos aprofundando na doutrina espírita, buscando esses conhecimentos que alargam a nossa esperança, alargam o nosso entendimento e nos dão, Senhor, a base, a força e a coragem para a nossa caminhada. Que possamos, nesta noite, absorver as informações que serão trazidas pelos nossos companheiros palestrantes e que possamos, Senhor, sair daqui enriquecidos de entendimento, de compreensão, com o nosso coração leve, com o nosso coração transbordando de alegria por esse momento em que estamos reunidos em nome de Cristo. Muito obrigada, Jesus, que a tua luz e a tua paz possam envolver a todos nós, que possa irradiar sobre o nosso planeta e chegar a tantos mundos hoje, nesta noite, em que conversaremos sobre o universo, que possa chegar, Senhor, a todas as esferas solares do nosso mundo, do nosso infinito universo. Muito obrigada, Jesus, que assim seja. Então, para a gente fazer a introdução do nosso trabalho dessa noite, os embaixadores prepararam um vídeo especial para fazer a introdução para nós. Então, vamos todos assistir com muita alegria esse trabalho que foi desenvolvido com muito carinho para todos nós. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral, quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral, quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Me leva até onde o céu está, nem dor, nem medo não. Na luz que extermina a escuridão, na paz, na voz que me faz ressoar. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral, quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Andar sem precisar de chão, voar nem asas nem balão, liberdade, meu porto final, a paz, a voz que me faz ressoar. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento
ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Muito bom, né, gente? Começar assim com uma canção tão gostosa, né? Como essa, realmente é de encher o nosso coração. Então, eu gostaria de convidar o nosso palestrante dessa noite, o Tarsilo Rangel Nascimento. Vou apresentar eles para vocês, para quem ainda não o conhece. O Tarsilo é doutor em Física, professor do Instituto de Física da USP de São Carlos, orador espírita e frequentador da Sociedade Espírita Obreiros do Bem. Além disso, o Tarsilo escreveu, né, ele é autor do livro Das Causas Primárias, editado e publicado pela FEEGO, Federação Espírita de Goiás. Ele já está na 2ª edição, está saindo do forno. Para quem quiser se interessar, procurar saber sobre o livro, pode procurar a FEEGO vai dar o retorno para todos, ou nas outras plataformas da internet que vendem livros, né? Então, aqueles que desejarem, fiquem à vontade, a gente vai colocar aqui o nome do livro lá na parte de comentários para que todos possam saber direitinho, tá? Então, Ciro, gostaria de te agradecer mais uma vez por estar aqui conosco, fique à vontade, tá? Fala é sua. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Carla, é um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, Jane, um prazer também compartilhar com você esse trabalho. Então, hoje, nós estamos aqui desafiados a falar sobre o universo e eu. O universo e nós, os espíritos. Para falar sobre o universo, a gente precisa fazer um pequeno esforço, um exercício de pensamento que nós vamos procurar conduzir a todos através de algumas plataformas com slides que vão facilitar esse nosso entendimento. Mas eu queria dizer que essa frase que foi colocada primeiro é muito importante. Faça do seu templo, o universo. Como é que a gente pode fazer o universo ser o nosso templo se nós não tivermos conhecimento dele? Porque essa é a primeira coisa que a gente gostaria de conhecer, o templo. Não é? Então, hoje nós não temos oportunidade de ter alguma ideia desse templo, porque nós, os seres humanos, estamos aprendendo o que é o universo e tem hoje uma quantidade muito grande de informações novas que a ciência tem trazido para nós, graças à instrumentalidade observacional que a gente tem desenvolvido em face do conhecimento que a física nos oferece. Então, antes de começar a apresentar os slides, eu queria dizer o seguinte, que a gente tem que começar pela primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Essa pergunta é muito importante, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. A resposta que os Espíritos nos dão, ela é muito importante. Mas é muito importante entender a forma com que Kardec pergunta. Que é Deus? Não quem é Deus. Porque quem já fez um modelo. Quem a gente usa para pessoas. Então, quem é Deus é perguntar que ser, né? Que ser é Deus. Então, Kardec não pergunta assim, pergunta que é Deus. Que coisa é Deus? E aí os espíritos ficaram livres para responder a resposta que cabe no nosso entendimento. Deus é inteligência suprema.
A palavra suprema, o entendimento dela varia de pessoa para pessoa. Meu supremo não é igual ao supremo de vocês. Então, inteligência suprema, cada um faz a sua ideia. E causa primária de tudo que existe. Então, Deus é a fonte inteligente do universo. Não só inteligente, mas a inteligência absoluta do universo. Porque é a inteligência suprema. Então, a partir daí, a primeira coisa que a gente extrai é a seguinte: não há erro na criação, porque a inteligência não comete erros. Veja que o nosso conceito vai mudando. Já não temos mais uma ideia humana de Deus, porque inteligência é uma ideia abstrata. Muito bem, então nós vamos falar da criação divina, o universo. Então, para isso, nós vamos apresentar para vocês um conjunto de slides que eu queria que fosse colocado aí, para que a gente fale de como a ciência hoje pensa e conhece o nosso universo. Então, eu vou falar sobre a cosmologia moderna e a teoria do Big Bang, ou grande explosão, do nosso universo inflacionário, que é o modelo do universo que nós temos hoje, que é diferente do modelo da época em que Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, porque a ciência evoluiu bastante de Kardec até nós. Tá certo? Então, vamos à primeira slide para a gente ter uma ideia do tamanho desse universo. Então, aqui a gente tem uma visualização de todo o universo observável. Então, nós vamos falar daquilo que a gente observa, não daquilo que existe, porque a gente não sabe se existe mais coisa. Aquilo que a gente vai colocar aqui é aquilo que a ciência conhece. Então, visualização de todo o universo observável. A escala é tão grande que esses grãos finos que aparecem aqui na figura representam coleções de um grande número de superaglomerados de galáxias. Esse aglomerado que está aqui no centro, chamado Virgo Supercluster, em inglês, aglomerado de Virgem, superaglomerado de Virgem, é onde está a Via Láctea, a nossa galáxia, que contém da ordem de 200 bilhões de estrelas. Tá certo? Então, está marcado aqui no centro dessa figura, que tem um raio, um globo, se vocês quiserem, porque aqui é uma visão plana, aqui é a visão de um corte, para ver que isso aí é uma espécie de esfera. Tá certo? Então, vejam, o diâmetro dessa esfera, que seria o nosso universo, que a gente consegue observar, é de 28,5 vezes 10 a 9 gigaparsec. O que é o parsec? É uma medida astronômica de comprimento, que vale 3,3 anos-luz. Portanto, traduzido em anos-luz, esse diâmetro é de 93 vezes 10 a 9 anos-luz. Portanto, 93 bilhões de anos-luz. O que significa um ano-luz? Significa a distância percorrida, se a gente viajar com a velocidade da luz, como disse a canção, durante um ano. Tá certo? Dá uma quantidade imensa de quilômetros, porque a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros em cada segundo. Se vocês fizerem a conta de quantos segundos tem um ano, vocês vão ver o tamanho que é isso. Agora, são 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Portanto, é um tamanho que não cabe na nossa cabeça. Se a gente tomar isso como uma esfera e calcular o volume, dá 4 vezes 10 elevado a 80, e significa o 4 com 80 zeros de metros cúbicos. Um metro cúbico é uma caixa com 1 metro por 1 metro por 1 metro, uma caixa d'água.
cabe 1.000 litros. Portanto, é da ordem de 4 vezes 10 a 80 caixa d'água desse tamanho. A massa do nosso universo estimada é de 1,5 vezes 10 a 53 quilogramas. Se você pensar que um tijolo tem 1 quilograma, imagina quantos tijolos cabe no universo. É um negócio astronômico, extremamente grande. No entanto, a densidade do nosso universo é muito baixa. É equivalente a 6 núcleos de prótons, 6 hidrogênios por metro cúbico. Então, o espaço é quase vazio. Então, a gente, no espaço sideral, ele é vazio. Quando a gente se aproxima de uma galáxia, ela começa a ter uma quantidade imensa de matéria que vai constituir todas as suas estrelas e sistemas planetários. Mas o universo é bem vazio. 6 prótons, 6 núcleos de hidrogênio por metro cúbico, dentro de uma caixa d'água de 1 metro por 1 metro por 1 metro. A idade do nosso universo observável é de 13,8, 3,799, arredondando 13,8 bilhões de anos. Quer dizer, o universo começou há 3,8 bilhões de anos atrás e já viveu 13,8 bilhões de anos. Esse é o universo que nós observamos. A temperatura do nosso universo é muito baixa, é quase o zero absoluto. 2,7 graus Kelvin, ou 2,7 graus absolutos. Então, é profundamente frio o nosso universo. Tá certo? Mas ele é muito quente quando a gente está dentro de uma estrela, porque a temperatura de uma estrela chega a bilhões de graus absolutos. Então, o nosso universo, hoje conhecido, ele está distribuído em 3 componentes, que a gente chama de matéria ordinária ou matéria bariônica, que representa 4,9%. A matéria escura, que a gente não sabe o que é, mas sabe que ela existe, porque mede o efeito gravitacional dela, é de 26,8%. E a energia escura, que garante que o nosso universo está expandindo, é de 68,3%. Então, olha, a gente conhece 4,9% da constituição do nosso universo. 26,8%, 68,3% são coisas desconhecidas. Então, a ciência está no início do entendimento do nosso universo. Há muita coisa para descobrir. Tá bem? Então, isso aí é um panorama do nosso universo. Nós não estamos aqui representados, porque se a nossa galáxia está representada por um ponto no centro, imagina o que nós somos. Muito bem. Do ponto de vista da cosmologia moderna, o universo começou com uma grande explosão, cerca de 10 a 20 bilhões de anos atrás. Na verdade, 13,8 bilhões de anos atrás. Desse redemoinho violento emergiu toda a energia, que mais tarde formou todas as galáxias, as estrelas, os planetas, a matéria cósmica, tudo que existe que nós observamos. Tá certo? Os quadros aqui à esquerda, né? Esses aqui da esquerda, a gente observa, não é? Galáxias espiraladas do lado esquerdo e do lado direito galáxias elípticas. E aqui nós temos 3 galáxias elípticas. B1, que está a 12 bilhões de anos-luz de nós. A B2, que está a 9 bilhões de anos-luz, portanto, mais desenvolvida. E a outra, que é B3, que está a 5 bilhões de anos-luz de nós. Portanto, ela está mais próxima e, além disso, mais constituída.
Porque essa é uma coisa estranha para nós. Como a gente enxerga tudo do universo através da luz, da radiação eletromagnética na frequência do nosso olho, e a luz viaja à velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, claramente, quando uma estrela emite um foco de luz, essa luz vai viajar pelo espaço para cobrir essa distância que nos separa para chegar no nosso olho. Então, vai gastar um tempo. Quando chegar no nosso olho, a estrela já não é mais daquele jeito. Por exemplo, quando a gente olha para o Sol, a gente está enxergando a luz do Sol que saiu do Sol há 8 minutos e 15 segundos atrás, porque é o tempo que a luz gasta para sair do Sol e chegar no nosso olho. Então, nós estamos enxergando o Sol de 8 minutos e 15 segundos atrás. Se o Sol explodir agora, nós só vamos saber daqui a 8 minutos e 15 segundos. Então, quanto mais longe o objeto estiver, mais passado a gente enxerga. Curioso isso, né? A estrela mais próxima de nós é a Alfa Centauro. Ela está a 4,3 anos-luz de nós. Isso significa, se eu viajasse com a velocidade da luz, saísse agora na direção da estrela, eu chegaria lá daqui a 4,3 anos. Tá certo? Então, a luz que eu estou enxergando da estrela saiu de lá 4,3 anos atrás. Se ela explodir agora, eu só vou saber daqui a 4,3 anos, porque a luz da explosão só vai chegar aqui mais tarde. Então, quanto mais longe o objeto estiver, mais eu estou enxergando o passado, porque quando a luz da estrela Alfa Centauro chega no meu olho, ela já está diferente, porque passou 4,3 anos. Então, a gente está vendo o passado. Então, é muito interessante isso, porque quanto mais profundamente a gente enxerga no universo, mais a gente enxerga as coisas próximas da sua origem. Porque, por exemplo, essa galáxia que está 12 bilhões de anos-luz atrás de nós estamos enxergando agora a luz que saiu dela há 12 bilhões de anos atrás. Nesse tempo, ela já evoluiu, já virou uma coisa diferente. Pode até ter explodido, a gente não sabe. Tá bom? Então, veja que é complicado essa percepção que nós temos do nosso universo. Aqui do lado esquerdo, a gente tem a mesma visão das galáxias, só com galáxia de forma espiralada. Aqui em cima, nessa figura, a gente tem uma galáxia elíptica e aqui embaixo uma galáxia espiralada. Vocês vejam o seguinte, essa aqui é a representação da nossa galáxia Via Láctea. Ela tem um centro, um bulbo, e é um grande disco com vários braços. E o nosso Sol está aqui, separado do centro da galáxia, da ordem de 30 mil anos-luz. A nossa galáxia inteira tem um diâmetro de 100 mil anos-luz. Isto é, se eu sair dessa beirada e viajar com a velocidade da luz, eu gasto 100 mil anos para chegar aqui na outra beirada. Se eu sair do Sol para ir para o centro da galáxia, eu gasto 30 mil anos com a velocidade da luz. Tá ok? Então, olha, porque o nosso Sol está inserido dentro da galáxia, eu só tenho visão limpa para o norte e para o sul, para o Polo Norte e para o Polo Sul. Porque quando eu olho rasante aqui, eu vou ver muitas estrelas na minha frente e não consigo ver direito o céu que está por trás. Então, a nossa visão do universo a partir do nosso planeta, ela é limitada. Muito bem. Os cientistas fazem a seguinte ideia, né, para definir alguns princípios, chamados princípios cosmológicos. Se você imaginar o nosso universo, um cubo que tem 1 bilhão de anos-luz, por 1 bilhão de anos-luz, por 1 bilhão de anos-luz, uma caixa, né, desse tamanho, 1 bilhão de anos-luz é da ordem de 300 megaparsec,
que é a unidade astronômica. Então, aqui tem 300 megaparsec, 300 megaparsec e 300 megaparsec de profundidade. Quando a gente pega um cubo desse tamanho, a distribuição das coisas que tem dentro é a mesma se eu deslocar esse cubo ao longo do nosso universo. Portanto, o universo é uniforme. Porque o que eu vejo aqui, eu veria de qualquer ponto do universo. Então, ele é homogêneo por causa disso. O nosso universo é homogêneo. E, ao mesmo tempo, parece que tem as mesmas propriedades se eu ando para cima, para baixo ou para o lado. O que significa que ele é isotrópico, igual para todos os lados. Então, isso são dois princípios admitidos até o fim do ano de 1930. Essa ideia era aceita. Tá certo? Que o nosso universo é isotrópico, cosmológico, e não tem fim e também não tem centro, porque o espaço não precisa ser plano, o espaço pode ser curvo, como se fosse uma superfície esférica. Muito bem, com as observações de um astrônomo chamado Edwin Hubble, em 1924, ele estudou as galáxias e classificou as galáxias. Também em esféricas, elípticas, não é? Galáxias que têm espirais, que têm braços. Depois nós vamos mostrar alguns tipos de galáxia. E ele fez, ao lado desse estudo dele de classificar as galáxias, que ele observava como astrônomo, ele media a distância que a galáxia estava de nós e a velocidade com que ela estava se aproximando ou afastando de nós. Ele observou uma coisa muito curiosa. Basicamente, todas as galáxias estão se afastando de nós. E quanto mais a galáxia está longe, mais rápida ela se afasta de nós. E ele conseguiu, então, fazendo um gráfico, descobrir uma lei chamada Lei de Velocidade de Recessão das Galáxias. A velocidade das galáxias é proporcional à distância. Quanto maior a distância, maior a velocidade. E a constante que une essas duas grandezas é chamada de constante de Hubble. Observe o seguinte, a velocidade tem dimensão de espaço dividido por tempo, quilômetros por hora, metros por segundo. E a distância tem unidades de distância. Então, essa constante aqui tem que ter dimensão de inverso de tempo, para ficar a distância dividido por tempo. Se a gente pegar esse valor dessa constante e inverter, a gente obtém 13,8 bilhões de anos. Portanto, essa é a idade do universo. É isso que daqui que a gente tira a idade do universo. Depois a gente vai mostrar essa lei e explicar isso melhor. Aqui tem alguns tipos de galáxias que a gente observa no céu. Essa galáxia que está aqui é uma galáxia espiral, tipo A. Ela é nebulosa. Aqui a gente tem uma galáxia espiralada, tipo B, que tem braços elípticos. Aqui a gente tem uma outra com braços elípticos mais abertos. Então, as galáxias espirais estão classificadas nesses três tipos. Elas são enquadradas nesses três tipos. As galáxias elípticas, elas são assim, desse tipo, bem globular ou mais elíptica. Ok? Além disso, existem galáxias que são barradas. Elas têm uma barra no centro. Elas têm um núcleo, uma barra e espirais, como essas aqui. Tá certo? Essas galáxias também são galáxias que a gente observa no céu. Aqui está o gráfico que o Hubble fez. Cada pontinho desse é uma galáxia que tem uma velocidade marcada aqui e uma distância marcada aqui. Então, representa um ponto. Se eu pego uma galáxia que está muito mais distante, por exemplo, essa aqui,
ela tem uma velocidade muito maior, mas ela também está numa distância muito maior. Então, todos esses pontos caem ao longo de uma linha reta. Observem. Por isso é que ele pôde tirar essa lei, modelando uma reta que passa por todos esses pontos. É aproximadamente uma reta. E o inverso daquela constante dá 13 bilhões de anos. O que significa isso? Significa o seguinte: imagine essas galáxias que estão muito distantes. Se eu invertesse, né, vamos fazer uma experiência intelectual. Se eu inverter a velocidade das galáxias, em vez de elas estarem afastando, elas vão começar a se aproximar. Eu viro todas elas para se aproximar. Essa galáxia que está muito longe vai se aproximar muito mais velozmente do centro do que essas que estão mais próximas. De tal maneira, como é proporcional, elas vão chegar todas juntas aqui. Com quanto tempo elas vão gastar para fazer isso? 13 bilhões de anos. E é isso que gerou o modelo do Big Bang. Há 13 bilhões de anos atrás, toda a matéria do universo estava concentrada num ponto que explodiu e começou a expandir, formando o universo. Então, essa velocidade de expansão é a ideia da expansão do universo. O nosso universo está em expansão. Então, esse resultado permite a gente fazer um modelinho do balão da festa de aniversário das crianças, aquele balãozinho que a gente sopra, não é? Você imagina um balãozinho que você soprou pouco. Se você pintar pontos em cima da superfície dele, os pontos vão ficar próximos. À medida que você soprar mais, ele vai inflar, 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 e os pontos vão ficando cada vez mais separados um do outro. Essa é a ideia da expansão do universo. O nosso universo é um balão que está expandindo e criando espaço entre as galáxias, entre todos os corpos. Curiosamente, as ondas luminosas que se propagam no espaço também estão esticando, porque à medida que elas vão se propagando, o universo vai também crescendo, elas vão tendo que vencer o crescimento desse universo. Portanto, elas começam com um comprimento de onda curto e terminam com um comprimento de onda longo. Quando o universo estava no começo, esses comprimentos de onda eram muito curtos, que significava que as energias das radiações eram extremamente altas, porque a energia do fóton é proporcional inversamente proporcional ao comprimento de onda. Quanto mais curto o comprimento de onda, mais energético é o fóton. Mais energética é a onda eletromagnética. Então, à medida que o universo vai expandindo, o universo também vai ficando, gerando uma radiação de fundo de comprimento de onda cada vez mais comprido. E isso é uma coisa muito interessante, gerada pela teoria do Big Bang. E a teoria foi confirmada porque a gente conseguiu medir a radiação de fundo do universo. Essa radiação de fundo do universo está no comprimento de ondas, da micro-ondas. A curva que a gente mede, quer dizer, qualquer lugar que você apontar um detetor de micro-ondas, você vai medir uma radiação de fundo, descontar das vibrações de micro-ondas das vizinhanças, você vai encontrar uma radiação que varia com o comprimento de onda dessa maneira que essa curva mostra, mostrando que o nosso universo é uma espécie de corpo negro irradiando radiação eletromagnética. Essa curva pode ser modelada, esse máximo aqui está ligado com a temperatura desse corpo. E a gente, então, mede 2,73 graus absoluto. O nosso universo é bem frio. Tudo isso é consequência do modelo do Big Bang. Então, há uma teoria, né, na cosmologia moderna que mostra como é que o nosso universo começou e como ele evoluiu. Tá certo? Então, no começo, esse pontinho aqui de baixo, bem amarelo, nesse ponto, vocês vejam que aqui tem uma espécie de funil, né? E aqui embaixo tem um ponto. Aqui era o nosso universo no começo, no tempo zero. Aí ele começa a expandir. À medida que vai expandindo, ele vai ganhando e criando espaço. E ao ganhar espaço, a energia vai ficando cada vez menos densa, não é? E por isso mesmo a densidade de energia vai diminuindo, o comprimento de onda vai dilatando e tudo mais que a gente viu atrás. Tá ok?
Então, a gente tem uma ideia da formação de tudo. E a gente vê o seguinte, que há 300 mil anos atrás, a densidade do universo de energia já era menor do que a densidade de matéria criada. E a matéria criada, então, deixou de desaparecer. Eu vou explicar isso aqui do começo, que é melhor. Quando a energia era muito intensa, só tinha energia. À medida que o universo foi expandindo, a colisão de energias dava origem à formação de partículas elementares. Por exemplo, a colisão de dois fótons de radiação gama muito energético produz um par de elétron e um par de antielétron, um pósitron. O elétron é uma partícula carregada, todos vocês já ouviram falar nisso, e o pósitron é o mesmo elétron com carga positiva. Tem as mesmas propriedades, mas a carga é positiva em vez de negativa. Quando um elétron e um pósitron colidem, eles dois desaparecem, saem dois fótons de radiação gama, altamente energética de radiação eletromagnética. Mas o contrário também se dá. Então, à medida que foi expandindo, começou a formar partículas. Formou elétron, pósitron, formou prótons e nêutrons, só que eles formavam e recombinavam, porque o espaço era muito pequeno e a energia era muito intensa. E a proximidade das partículas permitiu que elas colidissem de volta. À medida que foi ganhando espaço, foi criando espaço nesse processo, as partículas já tinham mais dificuldade de encontrar uma a outra, até que se desacoplou esse processo. Então, a matéria passou a persistir. E à medida que a matéria começou a persistir, o efeito gravitacional começou a aglutiná-las e começou a formar as primeiras estrelas, e os primeiros aglomerados de estrelas e as primeiras galáxias. Vejam que esse é o modelo que nós temos para o nosso universo. Mas tudo isso é só para dar uma ideia para vocês. Eu sei que essas ideias parecem complicadas, mas é importante que a gente tenha ouvido falar, pelo menos, para ter uma ideia como isso se dá. Vamos começar a observar um pouco o nosso céu. Aqui nós temos uma fotografia tirada pelo Hubble da galáxia de Andrômeda. Andrômeda é a galáxia mais vizinha da nossa galáxia Via Láctea. Ela está a 2 milhões de anos-luz de nós. Isto é, se eu viajar com a velocidade da luz, eu vou gastar 2 milhões de anos para chegar lá. Ao mesmo tempo, a luz dela, que saiu de lá há 2 milhões de anos atrás, está chegando no meu olho agora, aqui eu estou vendo com um telescópio. Vocês vejam que nessa fotografia tem uma outra galáxia pequena aqui em cima. Ela não é pequena, ela está mais longe. Tá certo? Ela é mais ou menos do tamanho dessa, mas está mais longe e é vizinha da galáxia de Andrômeda. Então, a Andrômeda é uma galáxia irmã da nossa Via Láctea. E elas estão se movendo uma na direção da outra. Um dia, elas vão se encontrar. Então, essa galáxia, que está a 2 milhões de anos-luz afastada de nós, é um pouco maior que a Via Láctea, onde nós estamos. Ela tem um pouco mais de estrelas do que a nossa. As galáxias podem ser consideradas como verdadeiras ilhas de matéria, gases, estrelas, poeiras cósmicas, sistemas planetários, etc. Aqui eu vou mostrar uma outra galáxia para vocês que eu acho lindíssima. Olha que galáxia linda. Nós estamos vendo ela de lateral. Ela é elíptica, mas a gente está vendo ela de lateral. Parece uma panqueca, parece um plano. O núcleo, a parte estelar da galáxia, está aqui no centro. Ó. Tá certo? Isso aqui é uma fotografia tirada pelo Hubble, pelo Observatório Hubble, revelando uma linha encrespada no centro, dividindo a galáxia em duas partes. Essa parte nebulosa que está aqui, tá certo? E essa parte grossa. Essa parte nebulosa, o halo, é composto de gases cósmicos. E o corpo central representa a galáxia com seu núcleo aqui bem no centro,
mais brilhante. Em geral, as galáxias, hoje, a gente sabe, tem no núcleo dela, no centro dela, um buraco negro. Então, essa galáxia está localizada na constelação de Draco, no hemisfério norte, a 44 milhões de anos-luz de nós. Seu diâmetro é de 60 mil anos-luz, ela é menor do que a Via Láctea, que tem 100 milhões de anos-luz. Ela é semelhante à Via Láctea, do tipo espiral. Essa imagem é uma combinação de fotos tirado na cor azul, na cor verde, na cor vermelha e feito a montagem de cores. Não é lindo? Isso é um pouco do nosso universo. Aqui a gente vê uma coisa fantástica. Aparente colisão entre duas galáxias. As galáxias são o espaço entre uma estrela e outra, entre os braços da galáxia, são muito distantes. Por isso, uma galáxia pode interpenetrar a outra, passar sem colidir estrela nenhuma. Eventualmente, pode acontecer de fundir estrelas. Mas, em geral, elas passam uma pela outra como se fossem transparentes. Só que o efeito gravitacional de uma sobre a outra faz deformações e as galáxias mudam de estrutura com isso. Isso aqui é uma observação do nosso universo. No nosso universo, a gente tem espetáculo desse tipo. Essa aqui é uma outra galáxia, né, que é um arquipélago de estrelas. E eu gosto de dizer aqui, me metendo, né, nesse universo, que um dia eu vou visitar esse arquipélago de estrelas. Por que eu vou visitar? Porque eu sou um espírito imortal. E eu vou evoluir, um dia ser um espírito mais angelical. E vou poder viajar pelo universo afora, não com a velocidade da luz, como disse a canção de início, mas com a velocidade do pensamento. A velocidade da luz é pequena demais para que o espírito possa conhecer o universo. Então, o espírito tem que viajar com a velocidade muito maior que a velocidade da luz, que é a velocidade do pensamento. E os espíritos nos dizem que a velocidade do pensamento é muito maior que a velocidade da luz, que já é uma velocidade extremamente grande. Imaginem, esse é o nosso universo. Aqui tem uma família de fotografias de galáxias diferentes. Vejam que essas são muito parecidas, mas são duas galáxias distintas. Vocês vejam que aqui, que essa cauda aqui, diferente das que estão aqui. Então, essa é uma galáxia, aqui é outra. Essa aqui tem uma irmã vizinha. Essa distância aqui não é pequena, não, gente. É muito grande. Mas a gente tem, depois eu vou falar um pouquinho sobre a nossa Via Láctea, para que vocês também entendam que ela não é uma galáxia simples, ela tem outras galáxias agregadas. Olha, essa aqui, por exemplo, é uma galáxia barrada. Está vendo? Tem uma barra no centro e daí sai uma espiral de uma ponta e sai uma espiral da outra ponta. Essa aqui é uma galáxia parecida com aquela que eu mostrei antes, só que ela está levemente entortada para a nossa visão. Sabe qual é o nome dessa galáxia? Sombrero. É o chapéu do mexicano. Sombrero, galáxia de Sombrero. Olha que coisa linda. Vejam que todas elas têm um núcleo. Nesses núcleos tem sempre buracos negros extremamente massivos, com um campo gravitacional tão intenso que mantém a estrutura da galáxia existindo. Um dia, todos nós visitaremos todas elas, porque somos espíritos imortais. Aqui é uma fotografia distante mostrando um aglomerado imenso de galáxias. Isso aqui está completamente fora da nossa Via Láctea. Está tão distante, está mais de 4 bilhões de anos-luz de nós. E a gente vê um aglomerado, todos esses pontos que a gente vê aqui, menos esse aqui é uma estrela que está na frente. Mas as outras todas são galáxias. Cada pontinho desse é uma galáxia. Aqui a gente tem uma amplificação desse ponto para a gente ver. Isso aqui é uma galáxia elíptica, quase globular. Aqui uma galáxia espiralada.
Aqui são várias. Aqui tem 2 galáxias próximas uma da outra. Veja a quantidade de galáxias que a gente tem. Uma coleção de muitas galáxias, cada uma constituindo de bilhões de estrelas. E esse grupo aqui está a 320 milhões de anos-luz da Terra. Eu disse 4 bilhões, não, mas são 320 milhões de anos-luz da Terra. Isso aqui é uma fotografia do Hubble também. Aqui, só para a gente ter uma ideia, não é? A gente tem um gráfico mostrando a seguinte coisa. Cada ponto amarelinho desse, a gente representa uma galáxia em uma pequena faixa de céu de 500 milhões de anos-luz da Terra. Veja que o nosso universo vai até 13,7 bilhões de anos-luz. 500 milhões de anos-luz é próximo de nós. São cerca de 4.000 pontos desse, tá certo? E representam 1/10 milionésimo do número total de galáxias observáveis no nosso universo. Hoje, os cientistas estimam que a gente tem da ordem de centenas de bilhões de galáxias. Centenas de bilhões de galáxias. E cada uma dessas galáxias carrega uma família de estrelas da ordem de 200, 300, 400, 600 bilhões de estrelas, depende do tamanho dela. Tem galáxias gigantes que têm mais de 1 trilhão de estrelas. Isso é o nosso universo. Tudo isso é criação divina. Vocês imaginam, quando a gente fala assim, Deus podia resolver meu problema aqui, que meu patrão está me enchendo muita paciência. Deus é Deus dessa galáxia inteira. Vocês acham que Deus vai se preocupar em resolver o nosso problema com o nosso chefe? Esse problema é nosso. Nós que temos que resolver. Nós é que temos que resolver os nossos problemas. A gente pode pedir a Ele força para isso. Mas Deus precisa ser respeitado por nós. Não é? Amar a Deus sobre todas as coisas é amar esse universo inteiro, que é criação divina. E aprender a nos relacionarmos com Deus, compreendendo que Deus já nos deu todas as condições e nos dá a força que a gente pedir para a gente resolver os problemas que estão no nosso alcance. Vamos falar um pouquinho da nossa galáxia. Esse aqui é uma representação da Via Láctea. O nosso Sol está aqui, nesse ponto. Ela tem vários braços, tá certo? Isso aqui representa o plano da galáxia. Tem poeiras e gases, tem aglomerados de galáxias, de estrelas, tanto no plano quanto sobre e por baixo desse plano galáctico. Pensa que a galáxia parece uma pizza. Por cima e por baixo contém gases e também agrupamentos grandes de estrelas, chamado agrupamentos globulares de estrela. Esse halo atinge da ordem de 30.000 anos-luz para cima e 30.000 anos-luz para baixo. Tá certo? Então, essa é a nossa Via Láctea, que é semelhante à Andrômeda. E mostra um pouco a distribuição das estrelas. Todos os pontinhos mais azuis representam estrelas jovens. E todas as estrelas mais vermelhas e mais amarelas são estrelas mais velhas. E nós temos aqui da ordem de 30 parsec, ou seja, 100 bilhões de anos-luz. 100 milhões de anos-luz. Tá certo? 100 milhões de anos-luz. 100 mil anos-luz. Aqui o Sol está a 30.000 anos-luz. 100 mil anos-luz daqui até aqui. Às vezes, se a gente pegar uma nave espacial que viaja com a velocidade da luz e sair daqui para atravessar toda a nossa galáxia, a gente vai ficar 100 mil anos viajando. Obviamente que a gente não pode fazer isso com o corpo físico. Vamos falar um pouquinho sobre o sistema planetário, para a gente ter uma ideia como é que isso se forma.
Quando uma estrela ela é muito densa e ela vai sendo empurrada para dentro pela força gravitacional, à medida que isso vai acontecendo, ela vai esquentando cada vez mais, até que a pressão interna é tão grande que ela explode. Quando ela explode, ela joga todas as estruturas atômicas que ela fabricou desse tempo para o espaço como matéria cósmica. Então, a matéria cósmica é resultado de explosões de estrelas. Tem estrela que não explode, porque a força gravitacional é maior do que a pressão interna, então ela colapsa, vira uma estrela de nêutrons, porque todos os elétrons são empurrados para o núcleo dos átomos, combina com os prótons e vira nêutron. Então, você só tem nêutron na estrela. Essa estrela de nêutron ela é extremamente densa. É tão densa quanto o núcleo atômico. E se continuar, ela vira um buraco negro. Se continuar o colapso, ela vira um buraco negro. Mas tem estrela que explode, fazendo as supernovas. O que é uma estrela? A estrela é uma fábrica de átomos. Começa com gás, matéria cósmica, formada de gás, de hidrogênio e hélio. A força gravitacional faz com que essa nuvem de gás vá se juntando. Né? E à medida que vai juntando, ela vai virando uma estrela. Né? Na colisão do átomo de hidrogênio com o átomo de hélio, vai fazendo fusão nuclear. E vai fazendo átomo de lítio, de boro, de carbono, de oxigênio, de nitrogênio, dos metais todos. Até que quando ela explode, a força da explosão é tão intensa que funde átomos pesados em átomos mais pesados ainda e forma urânio, plutônio, chumbo, mercúrio, que são os átomos pesados da tabela periódica que nós conhecemos. Então, as estrelas são os laboratórios que Deus criou para fazer a estrutura atômica da matéria. Nosso corpo físico, que é feito de carbono, oxigênio, nitrogênio, ferro, enxofre, foi feito nas estrelas. Nós somos, corporalmente, filhos das estrelas. Não é lindo isso? Tudo isso é criação divina. Tudo isso é Deus se manifestando com a sua vontade no universo. É esse Deus maravilhoso que a gente precisa aprender a amar. É esse universo maravilhoso que a gente precisa tornar nosso templo. Então, aqui, quando essa matéria cósmica explode e é jogada no espaço, ela forma matéria cósmica mais rarefeita, uma nuvem de matéria cósmica, que depois pode, por efeito gravitacional, começar a agregar de novo. E à medida que ela vai agregando, ela vai rodando e vai se achatando e forma um disco. E à medida que esse disco vai ficando cada vez mais fino, as matérias em volta vai aglomerando, fazendo sementes de planeta, que a gente chama de protoplanetas. Tá? São protoplanetas, ou planetésimos, que vão se formando. Eles vão se agrupando, se ajuntando, até formar um sistema planetário. E no centro fica o núcleo da estrela, que forma também com os gases mais rarefeitos, com os átomos mais leves, porque nesse processo de rotação, a matéria, né, se distribui ao longo desse disco e vai formando, por isso mesmo, em função da temperatura, planetas rochosos, planetas gasosos, e a estrela fica densa no centro. O nosso sistema planetário solar se formou assim, começou há 5 bilhões de anos atrás, formando essa nebulosa solar. Quando começou a formar os planetas, tinha já 4,6 bilhões de anos. Então, o nosso Sol tem 5 bilhões de anos, mas os nossos planetas formados e estruturados têm 4,6 bilhões de anos. E foi aqui esse fenômeno se deu com a supervisão de uma pleiade de espíritos angelicais, da qual Jesus faz parte, e Jesus toma um desses planetas
que estão se formando, que vai no futuro chamar Terra, para ser o diretor espiritual dele, gere a formação dele até trazer a vida e conduzir essa vida como ele está fazendo até hoje. Então, Jesus é o diretor espiritual desse planeta desde a sua formação. Não é maravilhoso isso? Um dia nós vamos ser espíritos angelicais, vamos ajudar a formação de novos sistemas planetários também. Seremos diretores de planeta. Sou eu, inserido no universo criado por Deus. Não é uma maravilha isso? Aqui uma linha de tempo da Terra. Quando a Terra se formou, era uma bola de fogo. Foi esfriando, estruturando, não é? Até solidificar e formar, baixando a temperatura, formar os primeiros mares. E aí começam os processos da vida. E a vida vem se desenvolvendo, até chegar aqui, aonde nós estamos, no mundo de provas e expiações, passando para o passo seguinte, que será um planeta de regeneração. Esse passo seguinte, nós estamos trabalhando nele. Se nós quisermos fazer parte disso, temos que nos regenerar. Então, essa linha do tempo representando a evolução do planeta Terra. Tudo começou para nós, os habitantes da Terra, 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás, que a gente ainda não existia, porque a vida só surgiu, a vida biológica de bactérias surgiu há 3 bilhões de anos atrás, por aqui. E veio se sofisticando, virando vidas pluricelulares, formando as diferentes espécies que foram evoluindo até chegar à fase humana. Tá certo? Então, na fase humana, a gente tomou a consciência da própria individualidade, virou espírito humano e passou, então, a participar disso com consciência. Muito bem. A gente pode entender tudo isso e julgar agora essas ideias da ciência em cima desses conceitos que o Livro dos Espíritos nos dá, que é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Pode o homem conhecer o princípio das coisas? O homem, não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra. Se Kardec tivesse perguntado, pode o espírito conhecer o princípio das coisas? Os espíritos diriam, o espírito pode, quando for espírito puro. Mas o homem não, porque o homem é o espírito encarnado num corpo material, que lhe não permite conhecer, porque não tem faculdades próprias, percepções próprias, para entender as coisas mais profundas do universo. Continua Kardec, o homem não poderá, pelas investigações da ciência, penetrar algum dos segredos da natureza? Sim. E aqui é o que nós mostramos, o que a ciência já nos mostra hoje. Só que com limites fixados. Veja que a gente só conhece 4,9% do nosso universo. Aí não sabe de que é feita a matéria escura e nem o que é essa tal de energia escura que está empurrando o nosso universo, continua empurrando o nosso universo para a expansão. Que força é essa que contrapõe a gravitação que devia fazer o nosso universo colapsar? Mas está empurrando. Então, é a energia escura que faz isso. Então, esse é o conhecimento da ciência. Pode o homem receber, fora das investigações da ciência, comunicações de uma ordem mais elevada sobre aquilo que escapa aos testemunhos do sentido? Sim, se Deus assim o quiser. Então, essas são as revelações espirituais que nós temos, trazidas pelos espíritos bondosos através dos recursos da mediunidade. Então, a doutrina espírita nos adianta, junto com a ciência, um monte de informações do mundo espiritual que a gente, juntando tudo isso, compreende a beleza da criação divina, não só nas coisas materiais, mas também nas coisas espirituais. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por ele num certo momento? Só Deus o sabe. Deus jamais esteve inativo. O que é o espírito? É o princípio inteligente do universo que pode, com o desenvolvimento, entender tudo isso, criação divina.
O espírito é independente da matéria ou não é mais do que uma propriedade desta? São distintos. Espírito e matéria são duas coisas diferentes. Mas é necessário que o espírito se una à matéria para poder dar inteligência a esta e, ao mesmo tempo, atuar sobre ela. Então, é muito importante a gente entender que nós temos essa estrutura espiritual vestida de uma estrutura material que nos permite sermos indivíduos e nos mostrarmos uns aos outros e atuarmos na natureza. Haveria, assim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de ambos, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Então, do ponto de vista da doutrina espírita, nós temos três elementos que formam o universo. Deus, Criador, inteligência suprema. Princípio espiritual, princípio material. Princípio espiritual se associa com o princípio material e forma a vida. Mas ao elemento material é preciso, porque está falando de matéria grosseira aqui, mas ao elemento material precisa juntar o fluido universal que exerce o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. O fluido universal é a matéria mais elementar, o princípio material criado por Deus, que a partir dele tudo se forma. Tudo material se forma. Então, essa é a visão que nós temos, que a doutrina espírita sintetiza para nós. O universo foi criado ou existiu de toda a eternidade como Deus? Os homens acham que o nosso universo teve um começo e tem hoje 3,8 bilhões de anos. A resposta dos espíritos: ele não pode ter sido feito por si mesmo. E se existisse de toda a eternidade como Deus, não poderia ser obra de Deus. Então, teve um começo. Quando? A gente não sabe. Como criou Deus o universo? A gente também não sabe. Mas olha que resposta interessante. Para me servir de uma expressão corrente, o Espírito bondoso responde: por sua vontade, Deus disse, faça-se a luz. E a luz foi feita. Faça-se o elemento espiritual. Faça-se o elemento material. Una o elemento espiritual ao elemento material e constitua tudo que existe no universo. No conceito espírita, então o universo não foi criado por Deus, pois o universo não está acabado. Olha, isso aqui é uma frase cuidadosa. O que nós devemos entender é que Deus não criou o universo. Deus cria, porque o universo continua sendo criado. Deus não para de trabalhar. Devemos mudar a nossa linguagem. Deus não criou. Deus cria, continua criando o nosso universo. Olha o que Jesus diz: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Muito obrigado pela atenção de vocês. Oi, Otacílio, Jane, muito obrigada mais uma vez. Foi uma forma da gente ver as belezas do universo, né, da criação de Deus, de uma forma totalmente diferente do que a gente está acostumado, né? A gente vive aqui no planeta Terra com tantas belezas naturais e a gente consegue enxergar as estrelas sem ter a noção desse alcance, né? Dessa coisa maravilhosa que Deus tem, né, espalhado, e cada imagem linda, né? O universo realmente é maravilhoso. É um espetáculo. Um grande espetáculo. Olha, nós tivemos alguns comentários, né? A Diná colocou, né? Agora eu descobri porque eu gosto tanto de olhar as estrelas, né? A Érica falou ela adorou descobrir que os corpos são feitos nas estrelas, né? Então, assim, trazer essa visão, né, um pouco diferente. E a doutrina dos espíritos é justamente isso, né? Ciência, filosofia e religião. Então, você trouxe para nós essa visão da ciência, que muitas das vezes a gente não tem oportunidade de ter acesso, né? Mas a gente vai colocar aqui o seu livro, mais uma vez, para as pessoas poderem estudar um pouco mais, né, sobre essa temática, né, já que a gente, de repente, não encontra com tanta facilidade,
Mas, olha, são comentários emocionantes. Eu acho que a sua fala emocionou a muitos corações. Muito obrigada. Eu que agradeço, Carla, pela oportunidade de ser útil. Imagina, é uma alegria. Então tá aí, olha, aquele que desejar conhecer o livro do Otacílio Rangel, o livro das causas primárias, publicado pela FEEGO, Federação Espírita de Goiás, anota aí, tá? Manda lá um e-mail ou um zap para a FEEGO, que a FEEGO retorna informando quando a segunda edição já tiver saído do forno, porque tá lá, ó, tá sendo preparada, porque a primeira edição já foi, acabou bem rapidinho. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos os companheiros que estiveram conosco até agora, agradecer mais uma vez ao Otacílio pela disponibilidade, a Jane por estar aqui conosco mais uma vez, levando a palavra do Evangelho do Cristo aos nossos irmãos surdos. Muito obrigada. E eu gostaria de convidar todos à nossa prece final. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais, Deus, nosso Deus de infinita bondade e misericórdia, agradecemos, Senhor, por mais esse momento de aprendizado, de esclarecimento, no qual tivemos a noção, Senhor, da imensidão que é a Tua luz, o que é tudo que o Senhor traz para nós, e nós podemos ainda conhecer como espíritos imortais, os lugares nos quais podemos chegar através do nosso progresso, através do nosso crescimento. Agradecemos por estes conhecimentos que o nosso irmão Otacílio trouxe com tanto carinho, e que possamos, Senhor, nos aprofundar, conhecer melhor tudo aquilo que vem de Ti. Agradecemos, Senhor, pelos amigos espirituais que estiveram conosco durante todo esse momento, e rogamos, Senhor, fique conosco, esteja conosco, nos amparando, nos fortalecendo, nos ajudando na nossa caminhada. Muito obrigada, Jesus, que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. O Cristo possui embaixadores permanentes em seus discípulos sinceros, colaboradores leais de Jesus, de sorte que somos embaixadores da parte do Cristo. Paulo, segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20.